Está em João, capítulo 13. Glória a Deus. João 13. Isso aí mesmo. Perdão, irmãos. Glória a Deus. Aí, vamos. Opa. Amém. Thank you. Perdão, irmãos. Desculpa. João capítulo 13 é um texto conhecido também. Nós estaremos aqui dissertando a palavra de Deus e eu tenho certeza, nós somos abençoados através da adoração e agora chegou o momento da palavra de Deus e eu tenho certeza que nós seremos abençoados através da palavra do Senhor. Tem alguns irmãos que dá para entender o português? Dá? Amém? Glória a Jesus, que o louvor foi ministrado, em inglês foi bênção. E nós estaremos aqui também passando para os irmãos. João capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bens, porque eu sou. Amém? Obrigado, Pai amado, nós te louvamos por esta palavra. Pai, derrama, Pai, a tua graça, a tua bênção sobre o meu coração, minha mente. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os irmãos, e que essa palavra venha trazer edificação, Senhor, aos corações, aqueles também que estão ouvindo através da internet, através desse meio de comunicação. Espírito Santo de Deus, trabalha nesses corações para ouvir a tua palavra nesse dia, e a tua palavra, ó Deus, venha trazer refrigério, venha trazer arrependimento, venha trazer cura, venha trazer salvação, Senhor. Porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ó Deus, abençoa os corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo esse texto, e Deus tem colocado no meu coração nessa semana para falar um pouquinho sobre a humildade. A humildade. E a humildade, ela deve estar diante do nosso coração, ela deve estar presente na vida do cristão, porque esse foi o exemplo de Jesus. Então nós devemos, eu coloquei aqui um tema, só para a gente seguir: cultive
e pratique a humildade, né? A humildade, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada, ela tem que, nós temos que cuidar da humildade no nosso coração. Nós temos que zelar, nós temos que ter a preocupação de viver uma vida com o exemplo de Jesus, uma vida com humildade, porque senão nós não veremos a Deus. E a palavra do Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então, o Senhor, ele tem essa humildade. Né? E esse texto é algo tremendo, né? Que fala justamente, Jesus, ele queria passar para nós, né? Ele queria, e nesse texto fala sobre essa lavagem dos pés dos discípulos. E nesse dia, era a última noite de Jesus, e ele estava prestes a ser sacrificado. Era a última noite que ele estaria passando com seus discípulos, e já iria para o sacrifício. Então, Jesus, ele trouxe, né, esse exemplo para os irmãos, para os seus discípulos ali, porque uma demonstração de quanto ele amava os seus discípulos, né? Então, Jesus, ele lava os pés, e a palavra do Senhor diz que ele participou da ceia. Ele participou da ceia, e ali ele se levantou da mesa, ele se tirou as suas vestes, e com aquelas vestes ele estava cingido, ele pegou uma bacia, então ele foi, ajoelhou-se diante dos seus discípulos, e começou então a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, então, ele não concordou com isso, ele não achou que aquilo não estaria certo, né? Jesus, como sendo autoridade, como sendo Filho de Deus, tendo todo o poder, toda a honra e toda a glória, se humilhar e lavar os pés dos discípulos. Pedro, então, falou, não é necessário que lavem os meus pés, entendeu? Eu não acho. Então, Jesus, então, vira para Simão Pedro e fala assim, olha, se isto não está ao seu alcance, e se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo, você não vai fazer parte comigo, né? Então, Pedro, então, ele pegou e ele falou, não, Senhor, então, só pode lavar as minhas mãos, só pode lavar a minha cabeça, e pode lavar os pés, né? Então, Jesus fala que não é necessário, porque o corpo está limpo, entendeu? E então ele passa para eles ali, né, esse exemplo de humildade, trazendo para eles, para os corações dos discípulos, que eles os amavam. Primeiro ponto é que Jesus, ele faz esse momento, né, esse gesto de humildade na lavagem dos pés. É um exemplo e de uma demonstração aos seus filhos, aos seus discípulos, o quanto Jesus o amava. Segundo, é para prefigurar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E essa lavagem também ali nos pés dos discípulos serviu para comunicar aos seus discípulos que ele estava chamando os seus discípulos para que pudessem servir uns aos outros. Né? Servir. Então tem esse texto que fala em Tiago que devemos nós considerarmos como cristãos, como servos de Deus, nós devemos considerar os nossos irmãos superior a nós. Então o coração do cristão, ele deve ser um coração humilde. Para agradar ao Senhor, nós temos que ter esse coração humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos procurar, irmãos, entender aqui, a humildade, ela manifesta na nossa vida, ela manifesta na vida do cristão.
E nós devemos procurar preservar-se, né? Também das falsas humildade. É muito difícil quando nós nos humilhamos sem que nós não somos humildes, né? Isso não é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a humildade, para definirmos a humildade, nós devemos definir também o orgulho. Orgulho, segundo aqui o escritor Júlio Chavantes, um escritor, doutor também nessa área, ele definiu o orgulho como um homem que quer transferir os pensamentos de Deus para si, né? É aquele que quer transferir as coisas do Senhor para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o orgulho acontece, né? Quando a pessoa se coloca-se acima daquilo que ela realmente é, né? Esse é o orgulho, que muitas vezes atrapalha, né, a nossa vida cristã. Quando nós somos orgulhosos, nós temos falhas, nós somos humanos, né? E precisamos reconhecer isso. Nós devemos ser humildes. E a humildade, irmãos, ela vem do grego. Humildade significa humus. Humus que significa pó. Pó que significa terra. E a terra é que forma o ser humano. Então, a palavra do Senhor diz que nós viemos do pó. E ao pó nós nos tornaremos. Né? Então, muitas vezes nós queremos ser muitas coisas. E às vezes até como esse movimento que está acontecendo, né, dessa desigualdade, dessa discriminação, né, não só dos negros, mas com os brancos, com os latinos, com todas as raças. Nós devemos amar o nosso próximo, independente a cor, se é amarelo, é branco, negro, nós temos que amar, porque é a semelhança de Deus. Né? Então, nós somos humanos. Nós somos a palavra do Senhor diz que nós temos que ser humildes, porque nós somos como um vento. Nós somos como uma flor, que ela nasce e à tarde ela murcha. Nós somos como uma palha, e à tarde ela pega fogo e some. É como uma poeira. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que ela é humilde é aquela que tem a consciência, irmão, da sua verdadeira essência. É aquela que sabe da sua fragilidade. As pessoas humildes são aquelas que sabem que a nossa essência é o pó. A nossa essência é a terra. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós conservamos essa humildade, esse coração, essa bem-aventurança, né, dessa humildade, nós recebemos as bênçãos de Deus. Quando nós somos humildes, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos humildes, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós somos humildes, nós ouvimos a palavra do Senhor. Humilde é aquele que ouve, muitas vezes, uma orientação. O soberbo, ele não dá ouvidos, mas aquele que é humilde de coração, ele atenta, ele sabe receber, ele sabe ouvir uma orientação, uma admoestação, às vezes um conselho. O humilde, ele recebe o conselho. Aquele que é humilde, Deus o exalta. Né? Então, uma palavra para o nosso coração nessa noite. Né? Nós devemos ser humildes. A palavra, olha, José, ele foi um homem que foi abençoado por Deus. Ele sofreu ali com seus irmãos, foi humilhado, vendeu, mas ele foi fiel. Ele foi fiel. Ele foi abençoado na terra que ele foi. Foi para lá, foi para Potifar, foi fiel a Potifar. Teve aquele momento com a esposa de Potifar. Ele não cedeu, mas ele foi fiel. Né?
ele se humilhou, foi preso, e ali Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus transportou ele, Deus abençoou que ele foi o maior governador do Egito. Aquele que se humilha, ele é exaltado na presença de Deus. Amém? Como nós devemos alcançar a humildade, irmãos? Quando nós podemos alcançar, é quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, é quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, e nós observamos a grandeza de Deus. Né? Teve um pastor que estava pregando, e ele estava falando sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Quanto mais nós chegamos mais próximo de Deus, nós vamos ver Deus muito grande. Quando você se afasta do Senhor, você vai ver um Deus pequeno. Você se torna grande. Né? Então a palavra do Senhor diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Deus o exalte, Deus o abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra para nós nesta noite é que nós possamos conservar, possamos trabalhar no nosso coração, para não ter um coração soberbo, mas um coração tranquilo, um coração humilde na presença de Deus. Quando nós deparamos com a grandeza do Senhor, né, nós vamos ver a majestade, nós vamos ver a superabundante graça, a superabundante amor do Senhor, a grandeza de Deus. Vai contrastar com a nossa pequenez, com a nossa necessidade, com as nossas limitações, com as nossas culpas, com as nossas fragilidades que nós temos. E nós carecemos e precisamos, porque nós não podemos nada sem Deus. Nós não podemos nada sem a graça e sem o poder de Deus. Devemos ter um coração humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Moody foi um grande pastor também, evangelista. Moody diz que a humildade, que o humilde, ele não sabe o que é humildade. Né? Então a gente não deve colocar isso no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa falta de humildade, irmãos, muitas vezes traz para o nosso coração uma rigidez. Muitas vezes nós ficamos rígidos na igreja, nós ficamos pesados, né? Porque o nosso coração, ele está um coração como de pedra. Não temos a humildade, nós não temos, achamos que nós estamos certos, achamos que nós estamos naquela rigidez, Não, nós temos que viver uma vida na presença do Senhor, honrando a Deus, glorificando ao Senhor. Uma vida simples, descontraída, alegres na presença de Deus. Né? E muitas vezes nós ficamos achando que ficamos naquela rigidez. Isso atrapalha a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Nós temos que viver uma vida alegres na presença de Deus. Uma vida humildes na presença do Senhor. Com o coração humildes e com o coração alegre, servindo ao Senhor, servindo a Deus. Mostrando-se útil às pessoas. Mostrando-se útil ao nosso próximo. Bem-aventurado, a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os humildes, os pobres, né? Porque eles verão a Deus. Né? E a humildade é a raiz que alimenta todas as bem-aventuranças. As outras bem-aventuranças dependem da humildade, do coração humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Os humildes, eles são mansos. Os humildes são justos. Os humildes são limpos de coração, são promotores da paz e perseguidos por causa da justiça de Deus. Né? Então, seguir o exemplo de Jesus, como nessa passagem da lavagem dos pés dos irmãos, né? Jesus, ele está dando um exemplo e quer que nós sigamos esse exemplo.
tendo um coração humilde, um coração altruísta, pensando no nosso irmão, né? Pensando em servir o nosso irmão, em se doar e viver uma vida, né? Querendo o bem-estar do nosso irmão. Né? Eu coloquei aqui 3 características do cristão humilde. É ter um coração de servo. É ter um coração servidor. Aquele que é humilde, ele tem um coração servidor. Né? Não está escrito na Bíblia, mas tem um pensamento que fala, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? E é mais ou menos esse ensino que Jesus ele passou para nós. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para te servir. Ele veio para dar a vida por você. Ele verteu sangue na cruz do Calvário. Ele foi ali para te servir e dar a sua vida em resgate da sua vida, dos seus pecados. Houve uma lavagem, houve uma justificação ali na cruz do Calvário. Aquele sangue vertido teve um preço muito alto. Né? Jesus, ele veio não para ser servido, para, vamos, eu preciso, me traz aqui. Não, ele veio para servir a você, para salvar o seu coração, para purificar o seu coração, para limpar o seu coração, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar o sustento, a proteção, o refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem observa essa característica de servir, ele vive para Deus e vive para o próximo. Ele vive para se doar. Ele vive para servir o seu irmão, o necessitado. Assim, irmãos, nós vamos identificar com Cristo. Assim nós vamos identificar com o Senhor, com o exemplo do Senhor. Né? Outra característica interessante que eu observei aqui, é aceitar um lugar inferior àquele que nós merecemos. Né? Muitas vezes nós queremos o primeiro lugar, nós queremos ser o primeiro, mas a palavra de Deus, ela é ao contrário. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, seja o derradeiro. Então, sempre nós devemos procurar, né, mesmo que quando você recebe algo inferior, né, aquilo que você merece, né, você aceite de bom grado. Então aqui, quando Jesus lava os pés, ele está assumindo um lugar de derradeiro. Jesus está assumindo um lugar de escravo. Aqueles que lavavam os pés das pessoas, dos que tinham dinheiro, que eram ricos, eram os escravos. Fazia parte lavar os pés dos seus donos, daqueles que tinham os escravos ali. Então Jesus, ele veio dar esse exemplo, que ele é um escravo. Ele assumiu o lugar de escravo. Ele assumiu o lugar daquele que é o menor, daquele que serviu, em vez de servir porque era um rei, ele serviu os seus discípulos, porque ele os amava. Ele te serviu porque ele te ama. Ele nos ama. Louvado seja Deus. Essa atitude de lavar os pés é considerar aquele que é o menor da casa, aquele que não tem muito valor, aquele que não, esse daqui nós não damos nada para ele. Né? Mas ele tem todo o poder nas suas mãos. Né? Nós vemos também a vida de Davi, que ela tem a mesma, era um homem, uma pessoa, um jovem que ninguém dava nada para ele. E todo mundo valorizava Abinadab. Abinadab era o grande,
era o bélico, era aquele que estava na frente. Esse é o rei de Israel. Né? Pela nossa visão, pelos olhos humanos, nós achamos que aquele que tem aparência é o rei. Assim também somos nós, irmãos humanos. Hoje está assim. Eu vejo, às vezes eu cheguei, eu era diretor da rádio, né? E ali a gente vivia, fazia os contratos, tudo. E uma vez eu fiz um contrato, uma pessoa bem rica, tal, entendeu? Bem influente aqui no meio. E sempre quando eu ia trabalhar, eu tinha que trabalhar de gravata, todo, né? E teve um dia que eu fui no mercado, eu estava bem, assim, bem à vontade, né? Mas eu estava com a roupa meio surrada, tal, de boneco e tal, e meio suado, aquele negócio assim que... Aí a pessoa me viu, me conheceu, mas pelo meu traje, pela minha aparência, ele virou o rosto, né? Então, muitas vezes a gente pensa, a gente mede as pessoas e pela aparência, né? Isso acontece com os irmãos, acontece comigo também, né? Nós não devemos olhar pela aparência, porque a aparência se engana. Eu estava vendo um vídeo que saiu agora com esse negócio de discriminação, né? E eu achei interessante. Não são todos, irmãos, os soldados que têm, nós não podemos generalizar, né? Deu uma falha com o soldado lá, então não são todos que... A maioria dos soldados, a corporação, tem o seu compromisso com a comunidade, com a pátria, né? Mas, às vezes, alguns se excedem. E com esse movimento, alguns estão se excedendo. Nós vemos o caso daquele velho que caiu, empurrado. Então, uma coisa assim, tá? E o outro foi assim, tinha um negro também que estava ali, e ele é um jovem, estava fumando, estava ali e tal, e aí chegou as polícias. Não, você vai preso e tal. Falou, mas vem cá, você é o juiz? Você é juiz? Eu estou aqui, estou parado, você vai me prender por quê? Você é juiz? Não sou juiz, não, mas você vai preso agora. Aí começou a falar, e ficou aquele negócio todo ali, e acabou que eles prenderam, colocaram algema nele, e já ia levando preso, né? E já começando a dar aquela truculência com ele, e acabou que ele tirou, a polícia tirou o documento dele, olhou, ele era um agente do FBI. Então, aí o que eles fizeram? Eles passaram uma vergonha. Oh, perdão, I'm sorry, tal. Aí teve que tirar toda a gema dele, e aí ele falou, bom, vai embora, entendeu? E olha, eu quero o nome de você, e do seu chefe também. Aí eles foram, entendeu, sem graça. Por quê? Medem pela aparência, mas não vê o coração. Esses são os nossos olhos. Os olhos dos humanos, nós olhamos pela aparência. Está bonito de gravata, não, aquele ali, às vezes, né? Então, nós não podemos olhar. Assim aconteceu com Samuel. Samuel foi lá, Jessé tinha os seus filhos, trouxe todos que passaram, o profeta rejeitou. Não, esse não serve, esse eu rejeito. Mas acabou seus filhos? Não, ainda tem um ainda, que está lá no meio do pasto, está lá apacentando as ovelhas. E aí, então chama ele. Enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa, né? Então, a hora que ele chegou, ele falou, esse aí é o rei de Israel. Então, unge ele, que ele será o rei de Israel, né? E aí Deus confirmou no coração do profeta, vocês olham para a aparência, eu olho para dentro do coração, né? Então, é algo tremendo que a gente deve também observar, né, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, a humildade, né? A humildade, aquele que é humilde, ele transfere a honra, né? Ele transfere a honra em assumir o lugar, né? E assume muitas vezes o lugar inferior, né? Esse é o propósito de Deus. Ele transfere a sua honra para receber a honra de Deus, para receber a honra do Senhor.
Né? Louvado seja o nome do Senhor.